Como vivemos da fecundidade estruturalista é demasiado cedo para chicotear o nosso sonho. Nele é preciso pensar no que poderia significar. Talvez amanhã o interpretem como um relaxamento, para não dizer um lapso, da atenção à força, que é a atenção da própria força. A forma fascina quando já não se tem a força de compreender a força no seu interior, isto é, a força de criar. Eis a razão pela qual a crítica literária e estruturalista, em qualquer época, por essência e por destino, ignorava ou compreende ou agora pensa-se a si própria no seu conceito, no seu sistema e no seu método. Sabe-se doravante e separada da força da qual, por vezes, se vinga, mostrando com profundidade e gravidade que a separação é a condição da obra e não apenas o discurso sobre a obra. Sobre o tema da separação do escritor, vem em especial o capítulo da introdução de J. Rousseau, A Form et Signification de Lacroix, Diderot, Balzac, Baudelaire, Mallarmé, Proust, Valéry, James, T.S. Eliot, Wolff, mostram aí a separação e exatamente o contrário da impotência crítica. Ao insistirmos nessa separação entre o ato crítico e a força criadora, estamos apenas designando a mais banal necessidade de essência. Outros diriam de estrutura, que se prende a dois gestos e a dois momentos. Aqui a impotência não é do crítico, mas da crítica. Por vezes são confundidas. Flaubert não deixa de o fazer. Apercebemos-nos disso ao ler o admirável conjunto de cartas apresentado por Geneviève Bollem, com o dito prefácio à la vie de Crivae e Seil. Atento ao fato de o crítico relatar em vez de criar, Flaubert escreve o seguinte: faça crítica quando não se pode fazer arte. Do mesmo modo que se é alcaguete, ou cagueta, quando não se pode ser policial. Plauto ter-se-ia rido de Aristóteles, ou Platão, Se tivesse conhecido Corncille estrebuchava sob o seu peso, o próprio Voltaire foi limitado no Bordeaux. Sem o Schlegel, muita coisa no drama moderno nos teria sido poupada. E quando a tradução de Hegel estiver pronta, Deus sabe onde iremos parar. Graças a Deus ela não foi terminada, o que explica Proust, Joyce, Faulkner e alguns outros. Talvez a diferença entre Mallarmé e estes resida na leitura de Hegel, pelo menos no fato de ter escolhido a leitura de Hegel. De qualquer modo, o Sênio ainda dispõe de um momento de tranquilidade e as traduções podem não ser lidas. Mas Flaubert tinha razão em temer Hegel. Podemos ter esperança, a arte não deixará de se desenvolver e de se aperfeiçoar no futuro. Mas a sua forma deixou de fazer a necessidade mais elevada do espírito, pelo menos quanto ao seu destino supremo. É para nós coisa do passado. Perdeu para nós sua verdade, a sua vida. Convida-nos uma reflexão filosófica que não pretende inová-la, mas reconhecer rigorosamente a sua essência. Explica-se assim esse tom profundo, esse patos melancólico perceptível nos gritos de triunfo da habilidade técnica ou da sutileza matemática, que por vezes acompanham certas análises denominadas estruturas. Uma melancolia de Gide, ou de Jade. Essas análises só são possíveis após uma como que derrota da força e do impulso, do fervor esmorecido. No que a consciência estruturalista é a consciência pura e simples como pensamento do passado, isto é, do fato em geral. Reflexão sobre o realizado, o constituído, o construído, historiadora, escática e crepuscular por situação. Mas a estrutura não é apenas a forma, a relação e a configuração, há também a solidariedade e a totalidade que é sempre concreta. Em crítica literária, a perspectiva estrutural é, segundo J.P. Richard, interrogativa e totalitária. A força da nossa fraqueza consiste no fato de a impotência separar, desvincular, emancipar. A partir de então percebe-se melhor a totalidade, a possível panorama e a panorografia. O panorógrafo, a imagem adequada do instrumento estruturalista, foi inventado em 1824 a fim de, segundo Littré, obter imediatamente, numa superfície plana, o desenvolvimento da visão perspectiva dos objetos que rodeiam o horizonte. Graças ao esquematismo e a uma especialização mais ou menos confessada, percorre-se no plano e mais livremente o campo abandonado pelas suas forças.
Totalidade abandonada pelas suas forças, mesmo se for totalidade da forma e do sentido. Pois então se trata do sentido repensado na forma e a estrutura é a unidade da forma e do sentido. Poder-se-á dizer que esta neutralização pela forma constitui um ato do autor antes de ser o ato do crítico e, pelo menos, em certa medida, mas é de medida que se trata. Esta afirmação é correta. Em todo caso, hoje declara-se mais facilmente o projeto de pensar a totalidade e um projeto como este escapa também por si próprio às totalidades determinadas da história clássica, pois é um projeto de a superar. Deste modo, o relevo e o desenho das estruturas tornar-se-á visíveis quando o conteúdo, que é a energia viva do sentido, se encontra neutralizado. Um pouco como a arquitetura de uma cidade desabitada, destruída, reduzida ao esqueleto por uma catástrofe da natureza ou da arte. Cidade não mais habitada, mas também não simplesmente abandonada, antes assombrada pelo sentido e pela cultura. Puta merda, velho. Este assombramento que a impede aqui de voltar a ser natureza, talvez em geral um modo de presença ou de ausência da própria coisa na linguagem pura. Linguagem pura que gostaria de abrigar a literatura pura, objeto da crítica literária pura. Não há, portanto, de paradoxal no fato de nada há, portanto, de paradoxal no fato de a consciência estruturalista ser consciência catastrófica, simultaneamente destruída e destruidora, desestruturante, como é toda a consciência, ou pelo menos um momento decadente, período decada a todo o movimento da consciência. Percebe-se a estrutura na instância da ameaça, no momento em que a iminência do perigo fixa os nossos olhares na abóbada de uma instituição, na pedra em que se resume a sua possibilidade e a sua fragilidade. Verger é um poético simular. Pode-se então ameaçar metodicamente a estrutura para melhor a perceber, não só nas suas nervuras, mas também nesse lugar secreto em que não é nem ereção nem ruína, mas inabilidade. Esta operação denomina-se em latim preocupar ou solicitar. Em outras palavras, sacudir com um abalo que atinge o todo, de solos, em latim arcaico o todo, e de citari, que é empurrar. A preocupação e as soluções estruturalistas, quando se tornam metódicas, apenas ganham a ilusão da liberdade técnica, reproduzem na verdade o registro do método, uma preocupação e uma solicitação do ser, uma ameaça histórico-metafísica dos fundamentos. É nas épocas de desolação histórica, quando somos expulsos do lugar, que se desenvolve por si própria essa paixão estruturalista, que é ao mesmo tempo uma espécie de raiva experimental e um esquematismo proliferante. O barroquismo seria apenas um exemplo. Não se falou a seu respeito de poética estrutural e baseada numa retórica? Viu Jean Rousseau, literatura... O inferno é um mundo estraçalhado, uma ruína que o poema imita de perto, nesse amálgama de gritos, nesse conglomerado de suplícios desordenados numa torrente de exclamações. A frase reduz-se aos seus elementos desconjuntados, o enquadramento do soneto quebra-se. Versos demasiado curtos ou longos, quadras desequilibradas, o poema estoura. Mas também de estrutura destroçada de poema, retalhado cuja estrutura aparece em vias de destroçamento. A liberdade garantida por este descompromisso crítico em todos os sentidos deste tema, portanto, solicitude aberta para a totalidade. Mas o que nos esconde esta abertura? Não pelo que ela poderia deixar de lado e fora da vista, mas na sua própria luz? Impossível não nos interrogarmos sobre isto ao ler o belo livro de Jean Rousseau, Forme de Signification, Essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel. A nossa pergunta não constitui uma reação contra o que os outros chamaram de habilidade e que nos parece ser, exceto em certas ocasiões, muito mais e muito melhor. Perante essa série de exercícios brilhantes e perspicazes destinados a ilustrar o método, é para nós mais importante fazer vir à tona uma surda inquietação na medida em que ela não é apenas a nossa, a do leitor, mas em que parece harmonizar-se sob a linguagem, sob as operações e as melhores descobertas deste livro ou do próprio autor. Então, isso é um pouquinho da obra Jacques Derrida, A Escritura e a Diferença. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Hasta la vista, e até a próxima.